Olá, bem-vindo à primeira mostra de projetos integradores da ESFA, sua carreira conectada ao mercado de trabalho. Meu nome é Andréia, sou coordenadora de extensão em educação física e convido você agora, nos próximos minutos, a conhecer um pouquinho mais do universo do empreendedorismo. Será que empreender é achar soluções? Será que empreender é empresariar? Sobre isso e muito mais, a gente tem o prazer de conversar com a nossa mentora e parceira, gerente de negócios do grupo SM Educação, Gisele Bezaquem. Gisele, tudo bem? Olá, Andréia. Olá a todos que nos assistem, tudo bem? Bom, são duas afirmações muito poderosas, né? Será que empreender é encontrar soluções? Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é solução, né? Solução é resolver o problema. E resolver o problema é resolver o problema de alguém ou de uma organização. Então, empreender é, sobretudo, identificar qual é o problema, onde que é a dor daquela pessoa, qual que é a necessidade daquela pessoa e criar uma solução para essa pessoa. Se a gente pensar, por exemplo, uma pessoa que tem uma necessidade de se exercitar em um horário não convencional, sei lá, só depois da meia-noite, talvez uma academia que só trabalhe em horário convencional, ela não vai atender, não vai ser uma solução para aquela pessoa. E então, como é que a gente olha para isso? Qual que é o problema dessa pessoa? É só se exercitar depois das 10 ou é de fato ter uma flexibilidade? Então, a gente tira o olhar da coisa em si e olha para o problema daquela pessoa e daquele indivíduo. Aí a gente começa a empreender. Tá? E é muito importante aqui, muitas vezes a gente vê a utilização do conceito de empreender com inovação. E a gente tem que ter um cuidado com isso, porque você pode empreender sem necessariamente inovar e pode inovar sem empreender. E outro ponto também, que muitas vezes as pessoas confundem, é o conceito de empreendedor com empresário, que são coisas diferentes. E nesse sentido, como é que a gente pode diferenciar isso, então, empreender de empresário? O empreender, Andréia, ele requer atitude, ele requer inovação e ele requer propósito. Então, o propósito é olhar para aquele problema e não desistir dele na primeira adversidade. Bom, eu preciso encontrar uma solução para isso. Legal, aí começam a vir as ideias. E ideias bacanas, muita gente tem. Qual é a diferença? Atitude. É conseguir rodar aquela ideia. Esta pessoa, ela é empreendedora. Agora, o empresário é aquele que possui uma empresa. É possível empreender, ser empreendedor e não ter uma empresa? É possível. E é possível ter uma empresa sem ser empreendedor. Como, por exemplo, aquelas pessoas que herdam um negócio de família. Bom, herdei uma empresa, bom, me tornei empresário. Mas não necessariamente eu sou um empreendedor, eu só estou me aproveitando de um negócio que já existia. E entenda aproveitar, né? Aproveitar a oportunidade. Agora, o empreendedor, ele não precisa ser um empresário? Não necessariamente. Existem inúmeras atitudes, inúmeras iniciativas de empreendedores que não se constituem como empresa. E aqui eu estou falando de um CNPJ, de formalização, de legalização. Sem contar aquelas pessoas que são empreendedoras dentro de outras organizações. Eu mesmo, por exemplo, já fui empresária, empreendedora, empresária, e hoje eu empreendo dentro de uma organização, que é a SM Educação. Olhar para essa atitude empreendedora dentro de uma organização, nós estamos falando de um outro conceito, que é o do intraempreendedorismo. Ou seja, estamos empreendendo dentro de uma organização. E voltando lá atrás, no conceito do que de fato é aprender, que é empreender, que é gerar soluções, criar soluções. Então, por que é importante dizer isso? Uma atitude empreendedora independe se você vai tocar um negócio próprio ou vai encontrar soluções no lugar que você está, onde você já está trabalhando e onde você está alocado. Se isso vai virar empresa, é outra história. Você primeiro precisa viabilizar
essa ideia, colocar essa ideia para fora do papel, achar quem compra essa ideia. E quando eu digo comprar, é inclusive pagar por ela. Porque era uma excelente ideia, um maravilhoso produto, super inovador. Se você também não acha quem pague por ele, também ele não se viabiliza como uma ideia empreendedora. Então, é importante trazer essa percepção e esse conceito, que você também não precisa tirar algo novo totalmente da cartola, né? Você pode olhar para onde você está, quais são os problemas que estão afetando as pessoas, e mesmo nas empresas, a gente precisa falar sobre pessoas, porque empresas são compostas por pessoas, olhar para esses problemas, buscar essas soluções para esses problemas e viabilizar essa solução, ou seja, colocar em prática. Aí sim, você está empreendendo, independente se você está sendo empresário ou não. Seu áudio está fechado. Opa, a gente fecha o áudio para melhorar aqui, mas tudo certo. A Gisele sempre está aqui com a gente, acompanhando os nossos projetos, as nossas construções, as nossas propostas, e em uma ocasião ela falou uma coisa que particularmente para mim mexeu muito, e também para os meus acadêmicos. Ela disse assim, olha, às vezes o que a gente ama não é possível fazer, né? Então, às vezes eu quero tanto empreender em uma coisa que eu amo, mas olha, não dá. E aí a gente tem que parar, não sei se é o termo certo, Gi, você me corrija, por favor, mas a gente tem que parar de também romantizar, além de compreender esse universo de empreender, quando a gente vai, às vezes, eu amo esporte de aventura, mas às vezes aquilo que eu quero fazer naquele formato, daquela maneira, não é o que está se pedindo. E aí, nesse sentido, eu achei isso de uma valia tão grande, eu vi que isso deu um novo sentido e significado para os meus alunos, dentro das suas propostas, que eu acho que vale a pena a gente aqui, quem está acompanhando esse vídeo, quem está navegando aqui no nosso site, está vendo esse momento de bate-papo nosso, de também falar um pouquinho sobre isso. O que você pode congregar e até desenvolver nesse sentido para a gente? É muito importante, né? A gente vai batendo papo e às vezes vai até se esquecendo das coisas que a gente já disse anteriormente. Por que nem sempre a gente vai conseguir aliar aquilo que nos dá prazer, tá, com o empreender, né, ou inovar em alguma situação, ou transformar isso em um negócio? Porque lembra que eu iniciei a minha fala dizendo sobre soluções e resolver o problema das pessoas? Às vezes, aquilo que eu gosto de fazer não resolve o problema de ninguém, só resolve o meu problema, né? E o problema pode ser ou uma satisfação pessoal, ou às vezes ganhar muito dinheiro, mas as pessoas não vão topar pagar por aquilo. E aí você começa a perceber que, se fala de pessoas, a gente está falando também de uma região, que é o famoso mercado, né? O mercado. Quem que é essa entidade mercado que a gente ouve tanto falar? Mais uma vez, são pessoas. Então, você citou o esporte de aventura, que é algo que você adora, se dedica, curte pra caramba. Mas será que no lugar que você está inserida tem espaço para o esporte de aventura? Às vezes tem muito espaço, mas tem tanta gente já fazendo que você precisa apresentar um diferencial tão grande que não vale a pena o esforço, em termos de investimento. Tá? Em termos de negócio. E aí eu estou falando sobre negócio a partir da perspectiva daquilo que gera lucratividade, tá? Porque você pode fazer um empreendimento dessa natureza e que não vai gerar a lucratividade. Aí ele não é um negócio, tá? Na essência pura, tá, da palavra negócio. Por outro lado, você pode começar a investigar em quais situações o esporte de aventura ele resolve problemas. Então, olhar para as pessoas que buscam pelo esporte de aventura, o que elas exatamente estão procurando, talvez possa ajudar a ser um norteador. Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu adoro cantar, mas eu não sei cantar. Quer dizer, eu sei cantar, mas eu canto muito mal, né? E para eu poder empreender nesta área, eu vou precisar entender o que as pessoas elas buscam em um cantor, ou em uma música, ou em ouvir uma música, para além só de uma voz. E aí, talvez, a gente consiga associar aquilo que a gente gosta de fazer com um negócio.
Mas empreender em algo que a gente não gosta, e não é necessariamente não gosta, às vezes a gente não está nem olhando para aquilo, nem se descobriu naquilo. Significa entender e formatar para resolver aquele problema. E pode ser que seja algo que você não tem um prazer absoluto de desenvolver, mas é a necessidade. E aí você se descobre resolvendo, colaborando com as pessoas e vendo a vida das pessoas se transformarem a partir das soluções que você oferece, e isso passe a ser o seu prazer, né? Ou seja, aí você passe a gostar não necessariamente do processo, mas do resultado, porque está apoiando, está ajudando as pessoas. Basicamente compreender que existe uma linha tênue, né? E você também falou isso, dentro de uma ideia entre teimosia e persistência, né? Tem uma relação. Eu falo isso porque existem, né, é interessante dar relevo, né? As pessoas querem, mas eu quero fazer isto, e aí a gente tem que ter um momento que a gente tem que dar um passo para trás, entender todos esses vídeos, não só da Gisele, mas todos que a gente está aqui compartilhando com vocês nesse dia, aqui na nossa mostra de projetos integradores, como, olha, tem momento que você, na verdade, mais está sendo teimoso do que persistindo em uma ideia. Isso também, quem trouxe aqui, né, para os nossos alunos foi a Gisele. E aí eu acho que vale a pena também compartilhar isso. Aí você pode desenvolver também, querida? É uma linha muito tênue, mas muito tênue. Como é que a gente diferencia, então, a teimosia da persistência, do propósito, né? Com dados, com pesquisa, olhando para o que, de fato, as pessoas que estão necessitadas da solução, elas precisam. E aí, quando você olha para o processo, pega os grandes inventores, Thomas Edison, né, Santos Dumont, eles fracassaram muitas vezes antes das suas principais invenções, ou pelo menos aquelas mais conhecidas, né, porque eles também têm várias, porque às vezes o erro em alguma tentativa criou uma outra coisa, né? Então, a consciência absoluta de que aquele propósito serve ao problema de alguém, e você analisando os dados e resultados, você vai ajustando o processo, ajustando o formato até alcançar a solução do problema das pessoas. Se você não faz esse balanço de olhar quais são os cenários, quais são os resultados, o que no seu processo está sendo falho e corrige esse processo, você está sendo teimoso. Porque o teimoso ele vai insistir numa mesma forma de fazer, uma frase que a gente vê muito em rede social, né? Fazer a mesma coisa, esperar resultado diferente, não adianta teimosia. Não vai trazer um resultado diferente. Alguma coisa no cenário precisa mudar. E, normalmente, é a visão do empreendedor. Por isso que o empreendedor, ele tem o propósito muito firme, que não é uma crença só cega. É uma crença baseada de que todo problema ele tem uma solução, ele é passível de ser solucionado, mas precisa ter um olhar cuidadoso sobre o processo. Porque, às vezes, é um pedacinho que precisa ser ajustado no processo. Mas se não está olhando, se não está estudando, se não está trabalhando com dados, se não está avaliando todas as variáveis, desiste e parte para outra, porque aí é pura e simples teimosia, não vai te levar a lugar nenhum. Gi, foi um prazer tê-la aqui na nossa primeira mostra de projetos integradores. É sempre muito bom, né, te ouvir falar, pela sua assertividade, pela sua clareza que você expõe. Só agradecer em nome da instituição a sua sempre parceria, né, desde o começo de 2020, lendo nossos trabalhos, avaliando, né, a gente só consegue formar também dentro da nossa perspectiva como pessoas como você que estão no mercado aí empresariando, empreendendo, nos ajudam também nessa tarefa singular que é formar esse profissional para esse mercado tão seleto. Então, eu agradeço demais a sua presença. O prazer é todo meu, Andréia, como uma profissional que se fez dentro da educação, né? Então, estar com vocês, para mim, é um prazer imenso, um prazer absurdo. Quero me colocar aqui à disposição de toda a equipe da ESFA, todos os alunos da ESFA, e também colocar a minha organização, SM Educação, à disposição, caso queiram conhecer mais, queiram aprender mais sobre esses negócios que fazemos aqui, as portas estão abertas, viu? Vai ser um prazer.
A SM Educação, sobre a empresa, você vai saber um pouquinho mais na descrição, basta clicar para conhecer. A gente agradece a professora Gisele por mais esse momento e a gente convida você a continuar navegando nossos vídeos sobre o universo do empreendedorismo. Primeira amostra de projetos integradores da ESA, sua carreira conectada ao mercado de trabalho. Tchau, tchau!